Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá. Essa semana, na aula gravada, eu vou corrigir algumas atividades aqui, tá? Então, corre lá, pega o seu livro, lápis, borracha, para você corrigir a atividade. Eu passei da página 195 até a 198, tá? E aí, aqui tem um poema, né? Nós estamos estudando o gênero poesia, lembra disso? Que eu pedi para vocês escreverem uma poesia sobre futebol, me mandarem. E eu falei que eu ia escolher alguns poemas para trazer aqui para vocês. Porém, eu estou gravando essa aula hoje, na terça-feira, e a maioria ainda não me mandou o poema. Então, como eu não tenho ainda poemas suficientes para eu ler e ver os melhores, eu vou corrigir a atividade e a semana que vem, na aula online, eu trago os 3 melhores poemas para a gente, tá bem? Vamos ver quem vai ser os melhores aqui. Bom, pega o seu livro aí, vamos ler o poema? O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Então, o poema está falando da vida, né, do adolescente, dos medos, de sair da gruta, de enfrentar. A questão 1 pergunta aquilo que nós já estudamos. Quantas estrofes e quantos versos? O que você respondeu aí? Olha, a primeira estrofe tem um verso. Rose, mas um verso é uma estrofe? Sim. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes. E quantos versos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos. Ok? Você acertou? Então, temos 6 estrofes, 14 versos. Tá bom? A primeira estrofe tem um verso. Uma, duas, três. A quarta estrofe tem um verso e as outras têm 3 versos. Tá bem? Aí a questão 2 pergunta sobre a rima. Muito importante no poema, certo? Bom, no poema nós temos a rima externa e a rima interna. E aqui está perguntando: as estrofes desse poema são irregulares, pois os versos apresentam extensões diferentes. A terminação dos versos apresenta rima ou os versos são brancos? O que você respondeu? Então, olha, o único momento externo aqui que nós temos de rima é quando ele rima o mas com faz. Aqui da terceira estrofe para a quarta. Mas faz. Agora, nós temos outras rimas dentro do poema. Por exemplo, quer ver? Peraí, deixa eu achar aqui. Bela e gela. Fremente e frente. Cúmplicemente e adolescente. Ok? Então, eu tenho, sim, algumas rimas, mas estão dentro do poema. Tá bom? Pode acontecer isso? Sim, eu posso rimar algumas palavras dentro do poema. São as rimas internas, tá bom? Questão 3. No texto, o eu lírico parece dialogar com o adolescente, que começa a conviver com diferentes situações em sua vida. Adolescente, olha. Então, o eu lírico fala para o adolescente. Quem é o eu lírico? É a voz que fala dentro do poema. E ela fala, adolescente, olha, né, mandando ele olhar. Porque ele diz, no verso da primeira estrofe,
Por que ele diz que a beleza da vida é tão grande que às vezes pode causar temores? Primeira estrofe, ele diz: a vida é tão bela que chega a dar medo. Por que que a vida sendo bela chega a dar medo? É uma resposta pessoal, você pode ter escrito aí da forma que você entendeu, mas ele está dizendo que a vida tem momentos tão incríveis e situações tão adversas que tem hora que a gente dá até medo das coisas que acontecem, né? 4. Observe que a partir da segunda estrofe, o eu lírico começa a desenvolver suas ideias e explicar para o adolescente a que medo ele se refere. Então ele fala, a vida é tão bela que chega a dar medo, né? Como ele caracteriza o medo na segunda estrofe? Olha, não o medo que paralisa e gela. Então, como que ele caracteriza esse medo? Aquele medo que te paralisa, que não permite que você vença os seus medos, que você alcance os seus sonhos, tá? Letra B. Pode-se dizer que o eu lírico se opõe a esse tipo de medo? Por quê? Sim, ele fala, olha, não o medo que paralisa e gela, mas, ou seja, oposição, um outro medo, né? Aí ele pergunta aqui, pode-se dizer que ele se opõe. Olha, a conjunção aí é mas, que é de oposição, mas um medo fascinante, né? Então ele pergunta por quê? Porque ele usa, né? Ele tá falando, olha, na segunda estrofe, um medo que paralisa e gela. E na terceira estrofe ele fala, não é esse medo que eu tô falando que a vida tem, que a vida bela tem, mas é um medo fascinante, um medo que traz curiosidade, né, que faz a gente seguir em frente. É sobre esse medo que ele tá falando. Na transição da segunda para a terceira estrofe, ocorre o emprego da conjunção adversativa mas. Explique o sentido expresso por essa conjunção. Eu já falei, né? Oposição. Letra B. De acordo com o poema, como o eu lírico caracteriza o medo que o adolescente deve sentir? Então ele fala, olha, você não tem que sentir aquele medo que paralisa, que gela, mas aquele medo que, mesmo com medo, você vai e segue em frente, né? É um medo do desconhecido, do curioso, mas que ele não me paralisa, certo? É esse tipo de medo que ele está falando, né? É um medo de coragem, de força. Por que esse medo parece fremente de curiosidade? É um medo que fala muito do medo do adolescente. Por quê? Porque o adolescente é curioso, o adolescente enfrenta as coisas, ele quer experimentar coisas novas. Então, fremente de curiosidade, ou seja, cheio de curiosidade, buscando, né, o novo. O adolescente é comparado a um jovem felino. Interprete essa imagem. O que é um felino? Felino é um tigre, um leão, né? Uma onça. É aquele animal que sente cheiro, que anda alerta, que anda olhando para os lados. Assim é o adolescente, é isso que ele está dizendo, tá? Explique o sentido conotativo ou figurado da expressão em destaque. Então, ele fala, esse medo fascinante, fremente de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento. O que é farejar? Cheirar o vento. O vento tem cheiro? Isso fala de correr, de cheirar as novidades, as coisas novas, né? Ele compara o adolescente com um felino. Então, ele está sugerindo que o felino, que o adolescente é cheio de curiosidades. No contexto poético, essa estrofe, que sentido apresenta a palavra gruta? Que sentido apresenta a palavra gruta? Tem um momento aqui que ele fala, né? Nesse sentido que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Então, isso fala que o adolescente, enquanto criança, ele vivia ali, né?
guardado, protegido pela família. Quando ele é adolescente, ele começa a sair mais, a experimentar coisas novas, a andar sozinho às vezes, até pegar um ônibus, ir para algum lugar. Então, fala de sair da gruta, é sair desse casulo, né? Desse lugar de proteção. É sair da gruta e experimentar algo novo, certo? Na quarta estrofe, ele fala do medo que ofusca. O que é ofusca? Aí ele fala, medo que ofusca, luz, 2 pontos, luz, né? Como é esse medo que ofusca e o que representa a luz? Então, você já estava assim num lugar bem escuro e de repente saiu num lugar claro, você ficou com os olhos sem enxergar? Então, o que isso quer dizer? Está falando que o adolescente, num primeiro momento, ele tem aquele medo, né? Ai, medo do novo, medo do que vai acontecer, medo de sair sozinho. Então, ele fica meio ofuscado por essa luz, né? Certo? É isso. Então, essa possibilidade do novo ofusca, traz um pequeno medo momentâneo na sua vida. Observe que nas 2 últimas estrofes, o eu lírico personifica as folhas. O que é personificar? É dar vida de ser humano para algo inanimado, né? Dar características de ser humano. Quando você fala o pé da mesa, pé é alguma coisa que o ser humano tem, né? A mesa não tem pé, mas aí a gente fala o pé da mesa. Você está dando características humanas a algo inanimado, né? Então, ele pergunta, interprete o sentido conotativo dos versos finais. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. O que ele está querendo dizer aqui? Que a vida e o desejo do adolescente passam a andar junto. A vida é nova e anda nua. Então, essa vida nova começa a andar junto, né? Quando ele fala nua, é porque até então você não conhecia, né? Era algo novo. E aí você vai construindo aos poucos algo que vai cobrir essa vida, esse momento, com os seus, vestido apenas com os seus desejos. Então, aquilo que você deseja, aquilo que você vai construindo, vai cobrindo essa vida nova, vai dando forma a essa vida nova. Nesse caso, o que o eu lírico sugere nesse poema ao falar da vida do adolescente? Então, segundo ele, o eu lírico, o adolescente, e começa deixa eu ver, a explorar um mundo novo, a conhecer coisas novas, né? Experiências novas e muitas revelações. Acabando, 9. No poema em estudo, os versos são livres, pois não apresentam o mesmo número de sílabas, nem a mesma sequência rítmica. Que relação pode haver entre o emprego de versos livres e o conteúdo do poema? O poema fala de liberdade, do adolescente ser livre, por isso ele constrói um poema também livre, né? Com rimas livres e versos livres. Na obra de Paul Cézanne, apresentada antes do poema, você pode analisar a imagem de um jovem de outra época. Aqui está fazendo a relação com o tema, com o texto anterior, né? Então, como nós não lemos o texto anterior, então não vamos nem responder essa aqui. Se você não respondeu, sem problemas, tá bem? Então, para o vídeo, corrige, escreve, faz aí tudo direitinho, tá bem? Beijos. Aí te espero na aula online na próxima semana, tá bem? Beijos.